Inteligência Artificial, aula 2. Se nós compreendermos o órgão mais inteligente que existe na natureza, que é o cérebro humano, nós vamos saber produzir máquinas inteligentes, dispositivos capazes de revelar alguma inteligência. Na aula 1, nós mostramos o circuito humano de memória através deste diagrama do nosso hipocampo, um dos órgãos fundamentais de aprendizado. Se vocês compreenderem aprendizado, vocês vão fazer verdadeiras maravilhas em dispositivos, no caso, informáticos, porque nós estamos falando de inteligência artificial, nós construiremos dispositivos na base de aplicativos, de sistemas, de programas, tá? Então, não sei se vocês repararam nessa definição que eu dei aqui de inteligência, uma definição funcional de inteligência, onde eu falei que a inteligência vem do cruzamento de símbolos, eventos, personagens e consequências. Então, eu apresento para vocês este órgão aí, que é o nosso cruzador, é o nosso misturador de conhecimentos. Correto? Então, vamos aqui apresentá-lo de forma mais simplificada e com os subórgãos cerebrais que se ligam a ele. Tá? Nós temos o lateral entorrinal córtex e o medial entorrinal córtex, que fornecem as informações, no caso não são informações, são sensações. Quando nós falamos de cérebro, falamos de sensações, né? Reflexos que produzem em nós uma sensação de memória, de conhecimento. Fantástico, né? A gente vive, a gente conversa e tudo que nós juntamos de conhecimento são só sentimentos. E a gente olha isso como se fosse conhecimento literal. Coloca essa informação na forma escrita e acha que ela existe materialmente. São só sensações. Mas vamos lá. Então, nós temos basicamente essas duas regiões do córtex entorrinal, né, que são as regiões lateral e medial. A lateral é responsável pelo quê? Aquilo que a gente conhece como o quê? Itens, cenas e eventos. A medial é a responsável pela sensação de localização. Tudo é sensação. Mas vocês podem traduzir, já vou dar algumas finalidades práticas, né? Algumas coisas práticas, senão vocês vão falar assim: se tudo é sensação, como eu vou construir um sistema material objetivo para lidar com informações, né? Este curso seu não me interessa. Então, vamos lá, né? O lateral, que trata do quê? Ele trata de itens, de cenas e eventos, né? No caso de itens, né, vocês podem, no termo informático, encarar como registros, tá? Você vai fazer um registro de uma cena, de um evento, tá? Você vai colocar ali a que se refere aquela cena, o que. Você está vendo uma cena de filme, uma cena de tiroteio, uma cena de viagem na estrada, né? Uma cena de violência e tal. E coloca também eventos, inauguração de não sei o que. Isso tudo trata do quê, tá? Nos campos de um formulário que você está preenchendo, tá? Estão ali, ó, geralmente eventos, as cenas são os descritores dos campos, né? Nascimento, aí vem a data de nascimento e tal, tá? A cena, né? Como foi determinada coisa, é um formulário de entrevista,
né? Qual foi sua primeira experiência em um emprego? Coisas desse tipo, tá? Ou nome de pai, nome de mãe, é o quê? Tá? É um item, né? A sua filiação. No caso do medial, onde estou ou vou, né? Isso fica gravado em fatos, né? Geralmente é o cabeçalho. Vamos supor, né? Uma nota fiscal de transporte de algum material, né? Se não me engano, a série A1, ela marca, né, um onde vou, um onde estou. A mercadoria saiu da loja, né, e foi para a filial, correto? Ou foi do depósito para a filial, coisas desse tipo. Compreenderam o significado e como vocês transformam isso depois em locais, em rótulos de informação ou de conteúdo, tá? Você basicamente se preocupa com o que e onde. A parte de tempo, calma que nós vamos tratar dela, tá? Bem, e este o que é muito engraçado. Ele recebe informações da amígdala cerebral, não é só a amígdala da garganta, não. Essa amígdala é um detetor de medo, tá? Então ele é guardado, ele faz parte do quê? Vamos supor, o bombeiro fez uma travessia, evento, vejam bem, evento, travessia de 2 prédios lá no 10º andar, tá? Ele sentiu medo. As informações que contêm medo, sentimentos fortes, são aquelas que são mais bem gravadas, tá? O alpinista subiu lá no Everest, né? Essa informação vai ficar gravada a ferro quente na mente dele, porque ela tem um alto coeficiente de medo, tá certo? Então eu falei para vocês, memórias são sentimentos, tá? Então o medo entra na memória, né? Isso está além, é uma informação que está além de campos de formulário que você preenche, tá? Você pode guardar uma sensação de medo ou ansiedade naquele momento em que você estava preenchendo um formulário de emprego, mas essa informação só fica na sua mente, tá? Não fica gravada no formulário. Ela não tem finalidade informática na construção de um sistema, tá? Mas ela pode entrar em coeficientes de valoração da emocionalidade envolvida num documento, ou informações de gravidade do evento, correto? Você tem isso quando você faz os mapas de calor de perigo em regiões de uma indústria, tá certo? Então, perto de um alto forno, né? Aí você coloca lá coeficiente de perigo, 1 a 10, você coloca 9 ou 10, correto? Bom, nós temos ainda outros campos. Vamos falar dos outros campos e, se possível, sempre que possível, as suas finalidades na construção de um sistema de inteligência, né? Na base informática, tá? Bem, continuemos. Então, alimentando também o lateral entorrinal córtex, relacionado a o que, nós temos o reconhecimento. É muito curioso, eu vou dar um fato para vocês, guardarem a finalidade e poderem ter uma compreensão do cérebro do que nós estamos falando. Constataram que, durante o jogo de xadrez,
A área do cérebro responsável pelo reconhecimento de faces, tá? Você reconhecer outras pessoas, é ativada. Nós humanos temos uma enorme, por causa da disposição dos nossos olhos, uma enorme tendência a analisar, a absorver lateralidade. A gente olha para alguma coisa e quer tentar encontrar nessa coisa uma simetria, né? O jogo de xadrez possui isso, expresso de várias formas. Você tem dois lados do campo de peças, né? E aquela disposição de peças, a todo momento, a sua mente está tentando formar essa aparência de face. Duas coisas em cima, olhos, uma coisa no centro, nariz, e algo largo embaixo, a boca, o tempo todo. Não sei se vocês já se pegaram olhando para nuvens e vendo faces de pessoas ou de bichos, né? Isso é uma tendência do ser humano. Ele tenta construir tudo com dois lados, né? Pesar situações como se fosse numa balança, né? Os prós e os contras e tal. A dualidade, né, e a lateralidade estão presentes demais na nossa vida. Você tem um braço esquerdo, um braço direito. Tudo que você dá de referência para os outros, né, você dá esquerdo e direito, tá? E com base nisso você faz reconhecimento. Você sempre está analisando um lado e o outro, tanto de fatos, de situações, como de figuras. Você pode até olhar para uma máquina e ali você vê assim, ó, parece dois olhos, embaixo a boca, no meio o nariz, tá? Isso é próprio do ser humano, tá? Bem, então agora vamos à região medial, né? O medial entorrinal córtex, do que ele cuida, tá? Ele tem basicamente, grosso modo, três fontes de informação: o post-renal córtex, o retroesplenial córtex e o subículo. De que cada um trata, né? O post-renal córtex trata basicamente de ângulo-distância, dando a você a sensação, sempre sensação, vou frisar para vocês, de referência espacial, tá? Onde você está no momento, você entra em uma empresa, a empresa é enorme, você fala assim, estou na portaria, tem um prédio lá no fundo, olha aí, ó, outra referência, que é relacionada à distância, né? Você chega e fala assim, eu tenho que virar um pouco para a esquerda, 45 graus, que ali está, por exemplo, o banheiro, tá? O retroesplenial córtex trata da construção da cena. Ele pega os itens, né? Então, é claro, as duas áreas sempre interagem, tá? Vocês estão vendo que elas se ligam no hipocampo. Isso é inevitável. Para você construir a cena, você coloca os itens em suas posições. Só que o retroesplenial córtex, ele frisa a cena. Então, se você olha, em determinado lugar tem um homem à sua esquerda, tem uma mulher à sua direita, né? A construção no retroesplenial córtex só dá assim, ó, tem um trem, uma coisa do lado esquerdo, uma coisa do meu lado direito. Correto? Então ele trata tudo como coisas sem detalhe. Sem entrar no detalhe do o quê. O que é exatamente aquilo que está à minha esquerda. Você só vê o quê? É um ponto, uma bola, uma mancha. Tá? Bem, e o subículo dá o contexto visual, escolha de respostas. Uai, que escolha de respostas tem a ver com contexto visual? Se você pensar agora como você faz as questões de múltipla escolha, você vai
ter uma noção do que contexto social tem a ver com escolha de respostas, tá? Você leu a primeira opção e ela te deu aquele... Porque tudo é sensação no cérebro, como eu vou sempre lembrar vocês. A primeira alternativa de uma questão de múltipla escolha te deu uma forte sensação. É isso aqui, né? Então você já colocou, já viu que a maior sensação está em cima. Aí você lê as outras alternativas e não sente a mesma sensação. Então vem na sua cabeça a sensação em que em cima está certo. Compreenderam? Ele faz de escolhas, né, um contexto visual, tá? Eu dei um exemplo mais relacionado diretamente ao contexto geométrico, questões de múltipla escolha, para vocês terem facilidade de escolher, né? Mas, por exemplo, a pessoa vai nesses programas de auditório, né, e é aquele tipo de programa em que o rapaz tem que escolher entre 3 moças. Aí ele vai conversando com elas e tal. Aí a segunda, né, a do meio, ele sente atração por ela. Tá, ele guarda. Aí ele começa a conversar com a terceira. Ele conversou já com a primeira, a segunda deu essa sensação, e ele conversa com a terceira. Então, há nisso um contexto visual relacionado à escolha. Compreenderam? Porque nós lidamos com sensações. Nada é muito detalhado na nossa mente. A gente trabalha assim com uma nuvem. A única coisa que é exata, se torna mais exata, é aquela derivada, né, resultante do estudo. Você está colocando em uma folha de papel uma coisa. Por isso que a escrita é tão importante. Colocar assim, ó, as coisas no papel. Eles falam assim, vamos colocar na ponta do lápis. Essa metáfora denota a mais forte associação entre contexto visual e escolha de resposta, que assim, é mais do que sensação. Ali na folha de papel está mais físico, está num espaço bem limitado, tá? Você está vendo aquilo que a sua mente está sentindo, traçando ali. Compreenderam? Por isso que a escrita e a leitura são tão importantes. No futuro entraremos em detalhes sobre a leitura, tá? Então, esse é o apanhado da função de cada subsistema dos 2 maiores sistemas, né? O LEC e o MEC aí, lateral entorrinal córtex, medial entorrinal córtex, dos 2 principais sistemas que alimentam o nosso misturador, que é o hipocampo. Só que o hipocampo é mais porque, além dele misturar os conceitos, então olha só, ele junta o que, né, com onde, com as localizações, e te produz um cenário perfeito, completo, quando você junta esses 2 tipos de coisas. Não sei se alguns de vocês já jogaram esses jogos de estratégia que tem pela internet. Eles são ótimos, aqueles que você conquista países e tal. No passado, anos 80, 90, nós tínhamos um jogo muito bom que era o War. Gente, nas brincadeiras e jogos, vocês encontram metáforas muito boas do cérebro. O jogo de War, eu aconselharia vocês a jogarem, com dados, com peças, num contexto gráfico, um contexto visual, né? Coisa que o subículum gosta muito, né? Isso te dá um aprendizado violento e uma constatação disso que eu falei, o misturar o que com o onde. Aguardem o quando, mais tarde, quando eu falar sobre tempo. Correto? Então, tenham paciência com o curso aqui, para vocês pegarem direitinho as ideias, tá? Nós vamos falar tudo.
Então, esta daí é a nossa máquina misturadora do que com onde, que dá a nós essa sensação de estarmos vivos, que dá a nós essa capacidade de aprender. Correto? Então vamos passar a alguns fatos que podem ter ficado desapercebidos de vocês aí. Bem, então vamos aos fatos. Ficou claro para vocês que o hipocampo é um misturador de informações que chegam do ambiente e de sua própria mente. Mas agora vem coisas que não ficaram, que não foram faladas, não ficaram bem percebidas. Um pouco sobre o tempo. As informações passadas armazenadas. Estão vendo uma sensação de tempo nossa? O que você já tem armazenado nos seus armários, na sua estante de livros, né? A sua papelada é passado, tá? O que está armazenado já aconteceu, encontrou um lugar lógico de ser guardado, né? No seu passado, na sua mente, ou na sua estante, no seu armário, na sua escrivaninha, nas suas gavetas, tá? E o presente vem dos sentidos. Você sente agora, né, o que você sentiu no passado? Uma forte emoção do passado, ela vai enfraquecendo. Você pode ter uma ideia de como você sentiu aquele momento, por exemplo. Para quem já é mais velho, né? Você pode ter o sentimento do momento em que você estava formando, casando, namorando com uma determinada pessoa ou assistindo uma aula prazerosa na faculdade. Mas aquela sensação original diminuiu com o tempo. Correto? Então, uma das coisas que dá a sensação de tempo é o amortecimento, é o enfraquecimento da emoção de um momento que já aconteceu. Tá certo? O presente é agora. Você está olhando para alguma coisa agora. Você está olhando para a TV, ou para o seu tablet, ou para o seu celular e assistindo essa aula, né? Isso é presente. Tá certo? Está chegando os seus sentidos agora. E passando por tálamo, por outros órgãos aí que você tem no seu cérebro. Tá certo? Lembrando que você não vê o fato, ele é trabalhado no seu cérebro, né? Você já recebe ele mastigado, transformado. Nós temos a sensação, as nossas sensações são atrasadas de meio segundo. Você está meio segundo atrasado em relação à realidade, tá? Fique sabendo disso. Bem, então o tempo presente vem do que os órgãos sentem no momento, tá? Aperte agora com o seu dedo a sua perna, ó. Essa sensação é do presente. Você tirou o dedo, a sensação ficou no passado, tá? Então, esse tempo que a gente conhece, você não segura ele não, tá? Então, nós vimos que o hipocampo mistura o que e onde. Ele não sente tempo. O tempo é uma sensação produzida pela memória armazenada. Olha, estamos falando de tempo. Tempo é registro. E vejam quantos equívocos existiram aí na história, mal registrados, e que outros investigando descobriram a verdade, tá? Então, o tempo é uma invenção humana. O cérebro pode perceber no máximo intervalo, mas 2 intervalos de tempo diferentes, um grande e um pequeno, às vezes, pela importância emocional, a sua cabeça percebe os dois como tendo tido a mesma duração. Momentos prazerosos são rápidos, né? Momentos de desprazer, momentos de sensações ruins
né? Mesmo que dure 30 segundos, parece que durou quase meia hora, tá? Então, realmente, seu cérebro não percebe tempo. Ele percebe, no máximo, intervalos, tá? E esses intervalos são, sim, reais, porque eles são contagem do número de oscilações das suas ondas cerebrais. Você é um animal de ritmo. Dentro de você bate um ritmo. Um dos mais evidentes é o do coração. Então você percebe um ritmo em suas coisas. Nós passamos isso para a música. E a música, para a gente, é prazerosa porque ela traz um ritmo que entra em ressonância com o nosso ritmo do coração e das nossas ondas cerebrais. Eles até alteram, né, de certa forma, as nossas frequências cerebrais, mas tudo dentro de intervalos definidos. Isso não é solto, não. Tá? Então, o hipocampo recebe numerosas impressões. Vocês viram aqui, ó, nesse apanhado grosseiro, né? A impressão, reconhecimento, medo, contexto visual, né? Possibilidade de escolhas, né? Uma cena, ângulo, distância, né? E disto aí, ele imprime uma nova memória para aquele momento, se foi significativo. Se a amígdala, aí a importância dela, se a amígdala determinou, olha, faça disso aqui uma nova memória, porque isso aqui foi um fato importante, né? Aí ela dá a ordem para que dali saia uma nova memória e não somente fique naqueles impulsos que estimularam o cérebro temporariamente, tá? E essas novas memórias se deslocam literalmente para o córtex cerebral durante o sono. Vejam aqui esta cena impressionante de uma memória, né, de um neurônio produzido andando durante a noite, aí, apoiado pelas células gliais. As células gliais que alimentam e proporcionam um meio um caminho para a célula se mover, a célula cerebral se mover. Correto? Então, essa aula foi basicamente para descrever esse pequeno órgão que, em termos de computador, poderia ser comparado à CPU, né? Ele é só CPU, só que ele é muito mais pretensioso que uma CPU, porque ele fabrica pequenas CPUs, ele transporta essas CPUs. A nossa vantagem sobre as máquinas é a nossa natureza biológica. A isso aí eu teria que somar neurotransmissores, né? A descarga de energia nas células neurais para dar a vocês o total funcionamento do cérebro. E isso é uma coisa quase impossível. Dar este funcionamento global das substâncias, da célula cerebral, deste órgão hipocampo, pegando todos esses impulsos elétricos, misturando em sensações, produzindo um novo neurônio, né? E além disso, vocês vão ver formando ligações sinápticas, produzindo as relações entre as nossas ideias e conceitos, as relações entre o que o lateral entorrinal córtex trata, né? Esses numerosos itens que nós temos na cabeça e que cada um recebe um nome, como sofá, lâmpada, eletricidade. Imagine a quantidade de substantivos. Dizem que o dicionário da nossa língua tem mais de 65 mil verbetes, né? Ou seja, nomes entre verbos, adjetivos, substantivos,
essas coisas todas. Imaginem o número de combinações possíveis disso daí. Tá? A nossa capacidade é realmente enorme. Então, nós concluímos essa aula sobre o misturador. Eu quero que vocês guardem essa expressão. O misturador das nossas impressões, das nossas memórias, que produz novas memórias, sensações e nos faz aprender. Esse hipocampo, né? Que é um órgão bem pequenininho no cérebro, mas que é maravilhoso, né? Tem um efeito maravilhoso. Quem o criou realmente, né, é um engenheiro daqueles muito bons, né? Por causa da natureza biológica, a natureza elétrica e natureza criadora, porque ele cria, ele ordena a criação de novos neurônios para fatos que são chave na nossa vida. Correto? Então, muito obrigado por sua atenção e paciência. Esse é o final da aula 2.